Eu tava lendo o livro do Rick Rubin, O Ato Criativo, e teve uma parte que me chamou muita atenção e eu tava buscando maneiras de comunicar isso, mas eu vou ser mais direto. É sobre a parte que ele fala sobre ideias que vão aparecer em mim ou você ou em qualquer outro, independente de quem que seja, mas naquele momento específico ela vai ter que aparecer. Ele fala o seguinte: quando a ideia o deixa empolgado, mas você não dá vazão a ela, não raro essa ideia encontra voz por meio de outro criador. Ele traz essa reflexão que eu achei muito interessante, e quando você começa a pensar em toda a história da humanidade, como as coisas acontecem, você começa a encontrar certos padrões. É claro, esse livro, antes de tudo, ele é um livro muito mais filosófico do que prático, quando a gente pensa na questão criativa. Então, já adiantando, quem tiver um interesse, e eu recomendo esse livro, quem quiser pegar esse livro, pega ele, só que com a visão de eu vou entrar numa viagem filosófica com o Rick Rubin, que é uma figura, mas não recebi um manual de criação. Não é essa a ideia do vídeo. A ideia desse livro, é realmente viajar, pelo menos até a parte que eu li desse livro, mas pelo que eu entendi até agora, é muito mais sobre essa questão da filosofia. Deixa eu ver se tá gravando áudio. Tá gravando áudio. É muito mais sobre essa questão da filosofia e eu gostei bastante. E por que eu achei muito interessante essa parte desse livro? Indo pra outra área completamente diferente. Guerra Fria. Mas, beleza, quem tem a ver a Guerra Fria com o Rick Rubin? Pera lá, eu vou chegar lá. A Guerra Fria. Duas potências, União Soviética e Estados Unidos, começam a disputar o domínio do espaço. Quem vai chegar primeiro na Lua, quem vai levar primeiro o ser humano, o ser vivo pro espaço. Teve até a historinha da cachorrinha Lily. Enfim, a imagem da cachorrinha agora. Essa cachorro aí. Enfim, teve toda essa história, essa concorrência, essa competição durante a Guerra Fria. E é interessante pensar que isso aconteceu com dois países completamente diferentes, União Soviética e Estados Unidos. Culturas completamente diferentes em momentos muito próximos. Então a gente começa a pensar de uma maneira diferente. Será que as ideias são realmente nossas? E claro, isso é uma viagem totalmente filosófica, realmente tentando entrar na ideia do que o Rick estava querendo dizer. As ideias que a gente tem de criar um canal, de criar alguma coisa, algo que seja criativo, no fim das contas, o que importa não é tanto a ideia, mas quem vai executar. Tem muitas pessoas que são extremamente qualificadas, extremamente criativas, inteligentes, que não têm o reconhecimento que muitas outras pessoas que são zero criativas ou teve apenas a cara de pau de colocar a cara a tapa em comparação às duas. Essa pessoa que teve a cara de pau de colocar a cara a tapa, de falar o que quer, essa pessoa vai ter mais reconhecimento e mais popularidade. And that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Não que popularidade seja uma métrica para qualidade, mas no mundo que a gente está hoje, no mundo que a gente vive, isso se reflete em fama, que se reflete em contratos, que se reflete em dinheiro, querendo ou não. O cara de pau, que às vezes é muito menos criativo, muito menos inovador que aquela outra pessoa que é muito mais, só que às vezes tem vergonha. No meu caso, a criação de um canal no YouTube é muito difícil. Você tem que ter toda a questão da timidez, toda a questão de você colocar a cara a tapa, tem a questão técnica também de você aprender a usar a câmera, de você desenvolver um roteiro, você aprender a se comunicar com uma lente preta que tá me olhando aqui e eu tenho que fingir que tá tudo normal e eu não tô doido. Tem toda essa questão que o mundo valoriza muito quem bota a cara a tapa. E às vezes a gente dá muita importância para as ideias, que sim, tem sua importância, mas no final das contas, o que realmente importa é quem executa. Então quando a gente pega esse trecho do Rick Rubin, as ideias estão por aí. Então quem ser um pouco mais sensível de receber elas e tiver a cara de pau de colocar a cara a tapa e falar sobre essas ideias, é provavelmente quem vai receber os louros, os méritos dessa ideia. Tem uns pontos muito interessantes. Eu não cheguei a completar totalmente o livro. Acho que quando eu terminar esse livro aqui, eu quero voltar aqui e falar novamente sobre esse livro. Quando você pega nessa mentalidade para ler esse livro, é muito interessante. Porque ele fala também sobre movimentos. Além dessa questão das ideias vindo para algo mais tangível, ele fala, é comum a arte chegar em movimentos. A Bauhaus, o impressionismo abstrato, no cinema, punk rock. Vem esses movimentos, certo? Esses movimentos artísticos. E o que acontece? Muitas pessoas vão surfar esse movimento artístico e outras pessoas vão fazer o quê? Criar um contramovimento a esse movimento que está nascendo. Então sempre vai existir movimento e um contramovimento. Isso é extremamente importante para manter o mundo equilibrado. Imagina se o mundo todo fosse, sei lá, minimalista. Deus me livre, pois eu gosto de minimalismo. Só que eu comecei a valorizar muito mais a decoração porque ela reflete minha personalidade. Turning something from an idea into a reality can make it seem smaller. It changes from unearthly to earthly.
The imagination has no limits. The physical world does. The work exists in both. Eu comentei no meu outro vídeo que eu fiz aqui sobre como é difícil quando você está começando a desenvolver uma ideia, você escreve um roteiro. Escrever o roteiro no começo parece muito interessante, mas depois passou um dia, 2 dias que eu não cheguei a gravar no mesmo momento, parecia raso, sem muito sentido. Isso acontece muito porque na sua cabeça, e quando tá fresco ali, é muito mais legal, porque na cabeça não tem limite, é sua cabeça. No final das contas é o seguinte, a gente vai ter a sensação de parecer menor a ideia, porque é fato, né? O mundo real é muito mais limitante, então a gente vai ter essa sensação. De forma geral, esse livro aqui, ele traz muitos desses insights novamente, não são nada ideias de criatividade, só que são insights, conversas, e é como se fosse uma conversa com Rick Rubin, como as ideias funcionam, que as ideias não têm dono. Você começa a ter essa ideia, começa a ver, entender que no mundo físico as coisas são sim menos empolgantes. Na nossa mente, no mundo, num aspecto celestial, né, espiritual, é muito mais interessante. E quando você passa a entender isso, você começa a ser um pouco mais compreensível de, ok, a minha ideia na minha cabeça era muito mais interessante. Eu entendo que quando eu aplicar, quando eu gravar, quando eu escrever, quando eu fazer minha música, minha casa, minha obra, vai parecer menos interessante. Mas faz parte, porque o mundo terreno é menos interessante de forma geral. Tem um ponto que eu não cheguei a comentar nesse vídeo aqui, sobre a questão que ele comenta sobre que nem tudo precisa ter função. Inclusive vou ter que essa parte aqui cortar e jogar lá pro meio do livro. Sobre a questão de função, ele comenta também que nem tudo no mundo da criatividade precisa ter uma função. Quando a gente pensa na função, e eu falo que nem tudo precisa ter função, eu me deparo com essa questão do livro. O livro físico, ele é muito mais bonito, a cor, né, amarelinho aqui, o cheiro, então é muito melhor. Porém, isso pra mim nunca vai ganhar da praticidade do Kindle. Então, nesse caso aí, eu vou dar o braço a torcer pra função, que é a função que pra mim ganha em relação à estética. Bom, foi essa ideia que eu quis trazer nesse vídeo, que nem tudo tem um dono, mas o importante é você dar a cara pra fazer isso acontecer. E caso você se interesse pelo livro do Rick, tem link aqui na descrição. Recomendo, mas novamente com aquela questão. Eu recebi um manual de como criar, vai se frustrar. Então acho que essa é a ideia final que, pelo menos até o momento, eu tive do livro do Rick